Olá, eu sou Benício Filho, estou aqui na minha coluna do Eurodicas, diretamente do escritório da Atlantic Hub, refletindo sobre oportunidades para você, brasileiro, que quer empreender em Portugal. Olha, para você que já leu os meus materiais, assiste os meus vídeos, sabe que eu reforço a tese da Europa como uma grande região do mundo aberta a oportunidades que tem a sua porta de entrada em Portugal. E isso tem sido uma verdade ao longo dos anos. Veja, a Atlantic Hub está completando 10 anos, muito em breve, e ao longo dos anos tem sido uma verdade que Portugal se consolida como uma porta de entrada para brasileiros pelo volume e pela quantidade de empresas brasileiras abertas por esses brasileiros. O volume de brasileiros que viaja para Portugal, seja turismo, seja para visitar parentes, já ultrapassa 1,5 milhão por ano. Mas ano a ano, a quantidade de brasileiros que se fixam para também construírem sua vida, ou trabalhando em alguma empresa, ou, como a gente reforça que é o melhor caminho para esses brasileiros, empreendendo, já somam perto de 500 mil. Isso, dados oficiais do CEF. Lógico, há um número muito maior que nem sempre estão nas estatísticas oficiais. Mas, para efeito de dado, a gente pega aqui o dado oficial do governo português. Eu quero hoje refletir com você sobre um artigo que recentemente foi publicado no blog sobre a Europa ganhando dimensões de protagonismo mundial numa recente e crescente política americana de fechamento, de isolamento, que gera muitas oportunidades para quem está na Europa. E eu não estou dizendo que foi o Benício que criou essa tese ou que está trazendo aqui uma versão. Eu estou dizendo de um dos jornalistas mais influentes americanos, o Thomas Friedman, que publicou um artigo no The New York Times falando que o governo atual dos Estados Unidos vai tornar uma região grande, a Europa. Não é a América que vai ficar grande, mas sim a Europa que vai ficar grande novamente. Por que novamente? Não muito tempo distante atrás, a gente se recorda que a Europa era o grande motor da economia mundial. Depois das diversas alterações geopolíticas, você teve uma divisão de poder, principalmente devido à ascensão da economia americana, do Império Americano, mas também, mais recentemente, com o crescimento da própria potência chamada China. Se por um lado parecia que esse mundo ia ficar economicamente bipolarizado entre Estados Unidos e China, com o atual governo, o que nós estamos vendo, e esse atual governo nos Estados Unidos, é um recrudescimento da economia e da influência americana no mundo e um crescimento das oportunidades na Europa. Eu não vou mergulhar em cada um dos itens da economia que eu aprofundo no artigo como itens e setores com grande oportunidade. Mas eu quero aqui trazer para você alguns elementos com base no artigo escrito pelo meu amigo Friedman. Olha e vejam que interessante. Se por um lado o protecionismo americano está no seu começo, afinal, foram esses dias que se completaram 100 dias do atual governo. O que a gente pode perceber de longo prazo é a quebra da credibilidade. Relacionamentos econômicos, tratados econômicos, contrato entre empresas, contrato entre governos, eles não se dão de um dia para o outro e não são feitos para serem alterados no curtíssimo prazo. Veja que há tratados que são feitos para que durem 30, 40, 50 anos. O que o atual governo americano está fazendo é quebrar tratados que já existiam, não honrar compromissos antes assumidos e, por um lado, jogar uma névoa gigante de incertezas para quem deseja fazer negócios com a economia americana. E eu não estou dizendo aqui única e exclusivamente sobre governo. Empresas americanas perdem contratos em volumes gigantescos
dia após dia. Um dia apenas na economia americana, nas bolsas americanas, as empresas americanas que estão listadas em bolsas perderam 4 trilhões. Veja, esse lamaçal de incertezas criadas por esse governo gera grandes oportunidades para quem respeita contratos. A China tem se posicionado, pelo menos a nível de marketing, como quem aceita e respeita regras de mercado. A Europa não precisa fazer jogo de cena. A Europa é um continente que tradicionalmente trabalha com os contratos, vive uma relação de ganha-ganha e ao longo do tempo se colocou sempre como protagonista de alguns segmentos. Olha que interessante, né? Termos comuns na nossa lógica de trabalho ou ainda nas regras econômicas nasceram justamente na Europa. O próprio contrato nasce com um filósofo chamado Thomas More. E uma série de outras entrelaces econômicos nascem na própria Constituição da Europa. E aí o que nós temos? Se por um lado os Estados Unidos começam a perder credibilidade e a gerar insegurança, esse é o maior problema, e eu não estou aqui falando que a economia americana é pequena ou vai deixar de crescer, eu não estou fazendo uma análise econômica, estou fazendo uma análise de fatos. A insegurança é fato. Se você não se sente seguro, você não avança em novos contratos. A China é um fornecedor já muito conhecido de determinados insumos e de determinados produtos, porém, você tem um continente, que é o continente europeu, que já é unido, a União Europeia é prova disso, que tem olhado para toda essa incerteza global e apenas tomado uma direção: fortalecer a economia europeia. E olha, como o nosso amigo jornalista disse, se existe uma coisa que o governo atual dos Estados Unidos vai fazer é tornar a Europa grande, eu assino embaixo essa frase. Veja que segmentos como energia limpa, a Europa já é protagonista. Estados Unidos abandonou todos os tratados. Não se trata apenas da redução de carbono, se trata de uma economia que é motor de novas tecnologias. Se você empreende em segmentos de economia limpa, de energias renováveis, olha que oportunidade você tem em internacionalizar a sua empresa para Portugal. Olha que oportunidade você tem de olhar esse motor europeu. Por outro lado, segmentos como defesa, o Brasil tem grandes empresas no segmento de defesa, já ouviram da comunidade europeia que o investimento nessa área será massivo. Se você tem grandes investimentos num setor, você está falando de duas coisas: fortalecimento ou criação de uma indústria local e crescimento e aumento da formação de profissionais naquele setor. Então a gente está falando de duas oportunidades. A oportunidade de um efetivo aumento de contratação, é claro, e um aumento de indústrias neste segmento. Então veja, da alimentação, para não ficar dependendo de produtos que vêm dos Estados Unidos, à defesa, nós temos oportunidades porque esses segmentos vão crescer em investimento. Por outro lado, você tem a estruturação de indústrias locais. A Europa é conhecida com os chamados clusters, que são divisões de negócios por regiões. Você vê muito claramente isso nos estudos que a Atlantic Hub promove, quando a gente fala de Portugal, mas essa é uma tendência dentro da própria Europa. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando eu olho o setor aeroespacial, quando eu olho o setor metalúrgico, quando eu olho o setor de produção de alimentos, quando eu olho o setor de defesa, quando eu olho o setor de tecnologia da informação, uma das maiores ameaças que se tem no mundo hoje são ataques hackers, são vulnerabilidades tecnológicas. A tecnologia da informação está na ponta de investimentos da maior atração e desenvolvimento de indústria local, quando eu falo de Europa. Meus queridos, segmentos nesse estudo que a gente acabou de fazer para um dos nossos clientes
passam de 12 que terão prioridade de crescimento dentro das novas políticas europeias. Por um lado, a América realmente pode proporcionar para a Europa o fortalecimento da sua indústria local. Por outro, as incertezas criadas por esse governo americano tendem, inclusive, a fortalecer diversas regiões do mundo. Olha o caso do Brasil. A China, nesse mês de abril, fechou os maiores contratos da história no fornecimento de insumos agrícolas. Da soja ao milho a outros produtos, cancelaram contratos nos Estados Unidos e fecharam contratos com os fornecedores brasileiros. O mundo inteiro, se posicionado de forma sábia, vai olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos e criar novos modelos de fornecimento e distribuição. A Europa já tem muito consolidado a sua posição enquanto fornecedor de muitos ativos no mundo, de máquinas a muitos produtos agrícolas de alto valor agregado. Caso do vinho, por exemplo. Mas o que eu estou trazendo para vocês é que, além do consumo interno, o fornecimento para o mundo de produtos fabricados na Europa tendem a aumentar. Claramente, estamos diante de grandes oportunidades para empresários brasileiros que desejam não apenas internacionalizar as suas empresas, mas criar raízes de fornecimento, inclusive, para o mundo. Por que não montar a sua base em Portugal e de Portugal ofertar o seu produto para o mundo? Essa é uma realidade, essa é uma opção e a Atlantic Hub é o seu parceiro de jornada quando o assunto é internacionalização. A América Grande, eu não sei, mas a Europa, com certeza, é uma realidade. Gostou desse artigo? Gostou desse vídeo? Deixe seu comentário. Apoie a Atlantic Hub compartilhando esse material. E vem conosco, porque Atlantic Hub e Eurodicas têm muito conteúdo para levar para você. Abraço, até o próximo conteúdo.